seja bem-vindo a mais um Culto nos Lares. Isso aí, bom dia a todos vocês. É uma alegria termos esse momento para nos reunir nos nossos lares para esse momento de culto. Hoje, então, domingo, dia 14 de março. E eu quero saudá-los com uma palavra lá de um livro que talvez a gente não lê muito, é o livro de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse, só tem um capítulo, então é o versículo 21, e o Davi Tiago vai fazer a leitura para nós. E continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Amém! Continuar vivendo no amor de Deus, que apesar de tudo que a gente passa durante esses tempos aí difíceis, mas que a gente continue vivendo nesse amor, esperando a misericórdia do nosso Deus. Por isso nós iniciamos esse culto, em nome desse nosso Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E que Deus nos abençoe agora com a sua palavra, que vai ser trazida pelo pastor Valdecir também para nós. Amém. 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 Bom dia a todos que estão participando deste culto nos lares. Muito bom estarmos juntos, pois é um tempo em que buscamos a presença de Deus em nossas vidas, em que buscamos a orientação da palavra do Senhor, esta palavra preciosa, como diz o salmista, uma palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. E certamente, como precisamos desta palavra nestes dias difíceis que estamos passando. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a este culto nos lares. Um grande abraço a todos vocês que participam conosco, os irmãos aqui da paróquia de Ituporanga e também os irmãos de tantos outros lugares que participam com a gente. Então, as notícias novamente não são nada boas. Penso eu que até nos surpreendem. Havia uma expectativa lá no início do ano de que agora 2021 seria muito melhor do que 2020 e que esqueceríamos todas aquelas notícias diárias de número de mortes, de pessoas que positivaram. E aí estamos na pior fase da pandemia, nossas cidades aqui no sul do Brasil com os hospitais superlotados, não há vaga nas UTIs e a angústia das pessoas cada vez mais intensa. Esse é o quadro, esse é o momento que nós estamos vivendo e é claro, com isso se somam outras situações, às vezes particulares, às vezes da sua família, onde há um problema a ser enfrentado, um conflito que precisa ser encarado. Bom, diante de tudo isso, nem sempre é fácil se manter de pé. Pode bater o desânimo, pode bater uma ansiedade e nós não sabemos muito bem como agir e o que fazer. Então eu quero compartilhar algumas palavras lá do Antigo Testamento, do livro de Jeremias, para nos ajudar a pensar, a refletir, a avaliar o momento que nós estamos vivendo e o que nós podemos fazer, o que o irmão, a irmã aí que está participando no culto dos lares pode fazer neste tempo de tantas dificuldades. Lembra que nós abordamos em cultos anteriores o tema chamado reconstrução e para abordar esse tema, nós fizemos uso de vários livros do Antigo Testamento que traziam todo aquele processo de reconstrução lá de Jerusalém, que havia sido destruído com a invasão do Império Babilônico. Nós vimos sobre o retorno de muitos israelitas que foram levados cativos, foram levados de Israel para uma outra terra. E aí, depois de muitos anos, esses israelitas, os seus descendentes, começaram a retornar para Jerusalém, retornar para Israel, justamente para reconstruir o templo, para reconstruir as cidades, reconstruir a identidade daquele povo, para voltar para sua terra, para junto dos seus, para ali também viver a sua fé e a sua esperança no Deus que resgata o ser humano. E hoje nós vamos ler Jeremias.
Interessante que Jeremias é o profeta que anuncia tudo aquilo que aconteceu ali nos livros que nós lemos anteriormente. A invasão do Império da Babilônia, a destruição do Templo e de Jerusalém, e também vivenciou aquele período de profunda dor do povo ao ver que muitos dos seus filhos, dos seus parentes foram levados cativos. Jeremias nasceu mais ou menos no ano 640 a.C., numa cidadezinha chamada Anatote, ficava a nordeste de Jerusalém, não muito longe de Jerusalém. E ele então passou toda a sua vida dentro desse período bastante conturbado da história de Israel. Passou toda a sua vida sob aquele clima de tensão, de medo do que poderia acontecer. Havia no ar essa ameaça do grande império da Babilônia, um império poderosíssimo e que estava invadindo muitos países e ameaçava também entrar em Israel, tomar Israel. E na época isso significava então muitas mortes, significava pobreza, porque esses impérios pilhavam, roubavam tudo que poderiam dos povos invadidos, significava a perda de pessoas queridas, a perda da liberdade, enfim, representava muito sofrimento. E a mensagem do profeta Jeremias não foi aceita naquele tempo, porque os líderes de Israel e o povo queriam escutar mensagens bonitas, mensagens boas de que conseguiriam resistir ou vencer a invasão desse império babilônico. E o profeta Jeremias dizia: isso é provisório, isso é por um tempo, entreguem-se que vai ser melhor. E por não aceitar essa mensagem que Deus transmitia através de Jeremias, por não aceitar a palavra que o profeta estava anunciando, o profeta então acabou sofrendo humilhação, ele foi ridicularizado, ele foi desqualificado, ameaçado de morte, o profeta foi preso. Então ele passou por situações realmente muito difíceis, em que ele estava servindo a Deus, mesmo servindo a Deus, olha só, às vezes nós não conseguimos entender e no tempo em que nós vivemos, precisamos tomar cuidado de pregações e mensagens que anunciam que o povo de Deus não sofre, quem crê em Jesus vai ser sempre um vitorioso. E nós sabemos sim que Deus nos dá muitas vitórias, que Deus opera milagres maravilhosos, que Deus faz coisas extraordinárias, que Deus muitas vezes interfere em nossa história de um jeito bonito que não poderíamos pensar. No entanto, a Bíblia nos revela também que por causa da nossa fidelidade a Deus, do amor a Deus, nós podemos passar por muitas situações de perseguição. E além disso, a Bíblia também vai nos mostrar que nós vivemos num mundo decaído. Gente querida, não era para ser assim, não era este o projeto, o propósito de Deus para este mundo. Vivemos esta realidade de sofrimento, de dor, de doença, de coronavírus, de crise, de pobreza, de morte, justamente porque lá no início da história da humanidade, Adão e Eva fizeram uma escolha, fizeram uma opção de não andar com Deus. E isso, essa desconexão, essa ruptura da comunhão com Deus trouxe a morte e o sofrimento para o mundo, porque a isso chamamos de pecado, a esse jeito do ser humano viver longe de Deus, sem querer Deus agindo na sua vida e na sua história. O ser humano fez essa escolha, vivemos nessa escolha até os dias de hoje. Você já notou como é difícil para o ser humano voltar-se para o Senhor? E mesmo os que estão no Senhor precisam vigiar e orar, porque as tentações de nos afastarmos de Deus são constantes. Então, nós sofremos essa realidade do pecado que traz morte, que traz doença, e por isso estamos aí ouvindo notícias diárias,
de quantas pessoas positivaram, de quantas pessoas estão perdendo a vida. Essa é a realidade. Não era para ser assim, mas nós não podemos fugir dessa realidade presente. Deus, porém, por nos amar, Ele anuncia a esperança, e essa foi a grande força de Jeremias. Mesmo passando tudo aquilo que eu relatei antes, por toda aquela perseguição, por todo aquele desprezo, Jeremias conseguiu permanecer firme no seu propósito, porque foi tocado pelo infinito, absoluto e maravilhoso amor de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, é isso que nos sustenta, é quando nós estamos abraçados por Deus, quando nós vivemos debaixo desse amor de Deus, orientados por sua palavra que nos conduz, que nos aponta caminhos, que quer nos trazer esperança diante de dias tão difíceis, diante de tantas trevas, de tanta escuridão. Deus, que é a luz, Ele se coloca ao nosso lado, Ele anuncia que nos ama, e esse anúncio está presente em toda a Bíblia. E Jeremias não apenas anunciou, mas viveu este amor. Amados do Senhor, se nós queremos ter força para enfrentar esses dias difíceis, se você está se sentindo abatido, cansado, desanimado, é preciso reconhecer pela fé o quanto Deus nos ama. E alguém que nos ama não nos abandona. Se nós, seres humanos, com todas as nossas falhas, com a marca do pecado em nós, conseguimos amar e por amor nos doamos às pessoas queridas, vamos pensar aí no amor de pais para com filhos. Pais que amam, se dedicam, pais que amam, deixam de fazer aquilo que lhes interessa para poder abençoar os seus filhos. Às vezes os pais precisam deixar de adquirir alguma coisa do seu interesse, porque precisam investir na formação dos seus filhos, na educação, no futuro deles. Às vezes os pais estão cansados, gostariam de chegar em casa depois de um dia árduo de trabalho, mas quando chegam em casa, os filhos querem atenção, os filhos precisam de atenção, e os pais, por amar os seus filhos, parece que encontram novas forças para poder contemplar as necessidades das crianças naquele momento. Se nós humanos agimos dessa maneira, quanto mais um Deus que é eterno e sem pecado nos ama de forma maravilhosa e não vai nos abandonar, muito pelo contrário, Ele se coloca mais perto de nós quanto maior o nosso sofrimento, e pelo sofrimento a gente vai percebendo que depende de Deus. E no livro de Jeremias ele vai falar deste amor do Senhor, lá no capítulo 31. Quase todos os capítulos de Jeremias vão relatando as ameaças que ele vivenciou, as ameaças da invasão do Império Babilônico, as palavras às vezes duras que Jeremias teve que pronunciar por causa da dureza do coração, da liderança e de boa parcela do povo. Mas lá no capítulo 31, Jeremias fala de um Deus que se compadece, de um Deus que, apesar de tantas angústias que o povo estava vivenciando, um Deus que diz: eu não esqueci de vocês, eu estou preparando algo novo, eu estou trazendo uma palavra agora de esperança para que vocês possam seguir em frente, porque lá adiante as coisas serão diferentes. Diz assim no capítulo 31, os versículos 1 até 3. Você pode abrir sua Bíblia e também acompanhar então a leitura desta palavra, e nós vamos projetá-la. Palavra que diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Até aqui as palavras que eu queria compartilhar nesta manhã de domingo, neste culto nos lares.
um Deus que olha para um povo chorando, para um povo angustiado, para um povo que sofria as crueldades da invasão do império da Babilônia. Aliás, Jeremias, quando houve essa invasão, ele permaneceu ali junto com o povo empobrecido. E esse Jeremias agora traz essa mensagem de um amor infinito, com amor infinito, diz aqui, amor eterno, um amor absoluto, eu te amei. Deus continua sofrendo junto com aquele povo que vivenciava momentos tão difíceis. Assim como Deus também hoje continua a se importar conosco. Não é porque vivemos esta realidade de profundos temores, de angústias diante da pandemia, de outras situações pesadas que vivemos, às vezes questões bem particulares, questões da família. Não é porque estamos nesses tempos de tanta escuridão que Deus vai deixar de se importar conosco. Assim como naquele tempo de Israel, quando houve a invasão do império da Babilônia, Deus anunciou por meio do profeta que continuava amando aquele povo, amando aquelas pessoas. Assim também hoje nós precisamos crer, confiar que no meio de tantas lutas, em épocas tão complicadas, Deus continua a nos amar. O profeta Jeremias anunciou isso para Israel e mais, o profeta Jeremias anunciou que Deus queria estabelecer uma nova aliança e essa aliança depois se confirma em Jesus. Nós agora vivemos esta nova aliança com Deus a partir da fé em Jesus. Diz no verso 31 do capítulo 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança, queridos irmãos e irmãs, é aquela estabelecida por Jesus e através de Jesus. Uma aliança agora que nos dá uma certeza de que Deus não apenas Ele quer nos fortalecer, sim, nas lutas que passamos aqui. Um Deus que não apenas se importa com a nossa sorte neste mundo, mas um Deus que por amor a nós, como o Novo Testamento sempre vai nos dizer, um Deus que deseja a salvação de todas as pessoas, a salvação eterna. Porque a morte, ela nos separa de Deus definitivamente. Porque o pecado trouxe a morte, o salário do pecado é a morte, nos avisa o apóstolo Paulo. E essa morte, ela é física, essa morte, ela é espiritual, essa morte, ela é eterna, para sempre separados de Deus. Mas Deus, por nos amar, não quis que as coisas ficassem assim. Então, como diz o Evangelho de João, Deus enviou o seu Filho unigênito a este mundo, por amar este mundo, para que todas as pessoas que agora nele creem, nele confiam, a ele se agarram pela fé, não morram, mas tenham a vida eterna. Então, essa nova aliança tem a perspectiva da eternidade, e não apenas de um Deus que quer nos ajudar aqui e agora. Sim, ele quer fazer isso. O amor de Deus também nos sustenta aqui e agora. Este amor de Deus também nos dá forças aqui e agora. Esse amor de Deus é também para você, querido ouvinte, querida ouvinte. Talvez você esteja passando momentos muito complicados. Talvez há desânimo no seu olhar. Talvez um aperto no peito diante de tantas situações bem pesadas que você esteja vivendo. E não apenas por essa realidade, do nosso país, uma realidade de crise na área da saúde por causa da pandemia, mas aquelas situações particulares que a gente vivencia e que às vezes também são tão ou mais pesadas para você, para sua família. Às vezes uma situação de conflito no lar, de filhos que estão no caminho das drogas, de desentendimento no relacionamento entre marido e mulher, de filhos que se afastaram do convívio da família, de desemprego, da empresa que parece que não vai subsistir diante
da crise que está aí se desenhando. Então, são tantos problemas que nós temos que passar que nem sempre nós temos forças para ir adiante. Saiba, querido irmão, querida irmã, um Deus que ama não nos deixa sozinhos nesta hora. Talvez você vai se perguntar: se Deus me ama, por que eu tenho que passar por tudo isso? Amado, querido irmão em Cristo, querida irmã, eu sei que essas perguntas elas brotam em nosso coração, mas todos nós estamos sujeitos a enfrentar tremendas dificuldades. Jeremias amava profundamente o Senhor e era profundamente amado por Deus. Ele foi ameaçado, ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi preso, sofreu ameaça de morte. E outros servos do Senhor foram até mesmo mortos, apesar de serem gente de fé em Deus. Então, a fé, ela nos dá forças para lidar com a situação. A fé nos faz ligar com Deus por meio de Jesus, de saber que um dia estaremos com o Pai na eternidade, novo céu, nova terra, onde não haverá mais pecado, por isso também não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Mas aqui ainda é essa realidade marcada por lutas. Mas Deus nos abraça, porque nos ama. Deus abraça você. Recebe hoje essa mensagem no seu coração e creia neste amor de Deus. Esse amor que sustentou Jeremias nas suas lutas também vai sustentar você. Pode ter certeza disso. O amor de Deus nos dá coragem. O amor de Deus nos dá ânimo. O amor de Deus nos dá esperança para que a gente possa dar cada dia mais um passo e enfrentando as situações difíceis, sabendo que também vamos ter momentos bonitos, momentos de alegria, mesmo num mundo marcado por tanta luta. Creia nisso, querido irmão, querida irmã. Se você já tem experimentado esse amor de Deus que traz novo ânimo, seja então agora uma bênção na vida de outras pessoas que ainda não estão fortalecidas neste amor. E essas pessoas poderão ser fortalecidas também na sua fé, porque outros se importaram com elas. Outros homens de Deus, outras mulheres de Deus foram uma bênção na vida delas. Então eu queria agora convidá-la para nós orarmos, para que Deus de fato nos ajude a perceber o quanto Ele nos ama e que nós tenhamos um coração que crê neste amor de Deus e que sejamos também uma força e uma bênção na vida de outros que ainda não experimentaram este amor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Apresente ao Senhor agora as suas angústias, suas dores, seus temores. Confie neste cuidado do Senhor, nesta força que vem do alto. Amado Senhor, nosso Deus, Jeremias viveu uma época muito pesada, difícil. O povo sofria com a ameaça da invasão do Império da Babilônia. Ao mesmo tempo, líderes e povo estavam endurecidos à mensagem que Deus trazia através do profeta Jeremias. E por isso Jeremias foi humilhado. Jeremias, mesmo sendo um homem de Deus, foi perseguido. Jeremias, mesmo sendo um homem de fé, foi ameaçado, foi preso, passou por situações bem difíceis. O coração dele suportou tudo isso porque confiava no amor do Pai, porque experimentava este amor, mesmo numa realidade de sofrimento, mesmo numa realidade de desprezo, ele foi fortalecido na certeza de que Deus o amava. Senhor, nós também vivemos dias difíceis. Quantos irmãos e irmãs em Cristo agora que estão aí orando, talvez estão também chorando por perdas, chorando por ansiedade diante de situações tão pesadas, chorando, Senhor, porque às vezes se sentem cansadas para lidar com tantos e tantos problemas. Olha para essas pessoas, olha para este país que sofre, para nossa cidade, Senhor, onde há muita aflição, diante do quadro de sobrecarga do sistema de saúde, não há mais vagas nos hospitais, não há leitos de UTI, e tudo isso traz tanta preocupação. Os profissionais estão exaustos e cansados. Manifesta nesta realidade o teu amor.
E que nós, ó Deus, filhos e filhas do Senhor Altíssimo, por meio da fé em Jesus, que experimentamos este amor, sejamos agora também instrumentos teus para anunciar o teu amor a tantas pessoas cansadas e desanimadas. Que o teu povo seja uma bênção em cada cidade aonde estão. Por isso oramos, Senhor, em tuas mãos colocamos nossas vidas, nossas famílias, esperamos em ti, confiamos no teu amor e graças te damos por teu amor revelado em Jesus, nosso Senhor e Salvador, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Bom domingo, mesmo diante de lutas. Experimente e confie no amor de Deus. Uma abençoada semana. Ficamos agora com um momento de louvor. Também queremos adorar e, através do hino, compreender melhor que podemos confiar no Senhor nosso Deus. Amém. Muito bom poder ouvir a palavra de Deus, louvar também ao nosso Deus. E nós queremos nesse momento, nesse final de culto, também rogar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E assim o fazemos. Que o Deus eterno, Pai de amor e bondade, vos abençoe, vos guarde, vos ajude a viver o amor de Deus. E assim sempre os fortaleça na fé e os leve no caminho da paz em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Tenham todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. 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 Domingo de Deus.